Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula de história aí, né, gente? Olha que legal a gente aqui, né, trabalhar um pouquinho sobre a história do nosso país, colocar aquela lupa, né, para ampliar e entender, né, sobre os acontecimentos passados, né, do nosso Brasil, enfim, também do mundo. E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao tema que a gente vem trabalhando as duas últimas aulas. A última aula a gente trabalhou sobre a Guerra dos Farrapos e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre um tema bem específico que ocorreu durante, né, lá o período da Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que foi o massacre de Porongos. A gente já deu uns spoilerzinhos na aula anterior, mas hoje a gente vai se aprofundar, conhecer melhor, certo? Sobre esse episódio aí da história do Brasil, certo? E também vai aí dar uma certa introdução ao que foi, né, o período aí do segundo reinado, né, que a gente trabalhou ali o primeiro reinado, depois o período de transição, que é conhecido como período regencial, e posteriormente, né, o segundo reinado já com Dom Pedro II ali no poder. Bom, mas antes, né, eu quero me apresentar, vocês já me conhecem, eu sou professora Vanessa da Escola Municipal para Aulas Digitais e estamos aqui contando com a presença de Ingrid, fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, que é fundamental, né, a gente trazer acessibilidade para que esse conhecimento, né, chegue para todos e todas. Junto comigo aqui também tem uma galera massa na produção. Teodora, que também é Vanessa, né? Minha xará. Tem Juninho, uma galera massa que aqui nos ajuda, dá suporte, né? Toda a assessoria para que essa aula chegue de uma forma massa, de qualidade para vocês aí, certo? E junto comigo aqui, para acompanhar nessa aula, para a gente trocar uma ideia, né, papear e também acompanhar a interação de vocês no chat. Olha só quem é que está comigo hoje aqui. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano, a gente está aqui junto com a professora Vanessa, então qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês vão jogando aí pelo aplicativo, que a gente vai passando para ela. E aqui, ó, mais uma vez aqui para interagir e para aprender, né? Exato. Vamos lá, professora. Vamos embora, né? Mas antes da gente começar mesmo o tema da aula, né, eu quero dizer que você pode acessar aí, né, o aplicativo do Educa Recife através dos QR Codes que vai surgir aí na sua telinha, certo? Você pode direcionar a câmera do seu celular para esses QR Codes, baixar o aplicativo do Educa Recife sem gastar seus dados móveis aí, certo? Todo ele financiado, certo? Pela prefeitura e interagir com a gente aqui ao vivo. E se você não conseguiu, né, acompanhar essa aula ao vivo, você pode, né, acessá-la lá no canal do YouTube, né, do Educa Recife. Deixa também lá os comentários, socializa com a gente, né, se tiver dúvidas, alguma coisa que você queira colocar, deixa um alô que a gente sempre está ligado aí para os comentários de vocês, a participação de vocês é fundamental. Tá bom? Mas sem mais delongas, sem mais conversas, vamos embora aqui, né? Como eu tinha adiantado, né, dei um certo spoilerzinho aqui do conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, né, do assunto. O tema da nossa aula hoje vai estar dividido aí entre o massacre de Porongos e esse período inicial aí, né, a gente tentar entender como foi que iniciou o segundo reinado. Certo? Mas antes a gente vai ver essa batalha aí final, né? Esse massacre final que ocorreu na Guerra dos Farrapos. A gente viu, né, na aula anterior que a gente estudou sobre a Guerra dos Farrapos, a gente viu que foi um movimento, né, ali que mais durou, né? A gente viu que esse período regencial ele foi permeado por várias revoltas, certo? Em várias províncias que ocorriam no Brasil. E toda aquela questão ali, né, de descentralizar o poder e tudo mais, a gente viu que esse período de transição foi conhecido como regência, porque quando Dom Pedro I saiu, né, daqui do Brasil e voltou para Porto
Portugal pressionado, ele deixou o filho que tinha apenas 5 anos de idade. E uma criança de 5 anos de idade não podia ser imperador e comandar, né? Então, esse período fica conhecido como regência, que é essa transição aí, só que aí depois ele cresce, né? Existe lá o golpe da maioridade e que aí ele vai vir para o poder, certo? E aí se torna o momento da história, né, que a gente conhece como o Segundo Reinado, já aí o período que estava no governo Dom Pedro II. Mas, bom, na Guerra dos Farrapos, né, voltando aí à situação aí da Revolução Farroupilha, existiu uma situação na história, né, nesse momento, que foi o massacre de Porongos, né? Muitas vezes é ocultado da nossa história, muitas vezes ele é apenas citado, mas ele de fato não é, né, olhado com um olhar, vamos dizer assim, mais crítico, né? Num olhar onde possa trazer uma reflexão, né? Que a gente possa de fato trazer esse povo, né? O povo negro que guerreou, que lutou ali à frente na Guerra dos Farrapos e, infelizmente, eles sofreram, né, uma traição daqueles revoltosos ali, né, dos líderes farroupilhas. Então, vamos entender aqui, né? Bom, trazendo um pouco do que a gente viu na aula passada, né? A gente viu na Guerra dos Farrapos que havia uma insatisfação da elite, né? Da elite ali latifundiária, daqueles fazendeiros, que foi o movimento, partiu, né, dessa camada aí, né, da elite, certo? Então, da província do Rio Grande do Sul. Certo? A gente viu que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Então, eram representadas por estancieiros, certo? Que eram esses fazendeiros e charqueadores, né? Que eles utilizavam ali, eles eram grandes produtores aí desse produto, né? E vendiam. E as taxas de imposto que eles estavam pagando eram altíssimas. Então, eles acabaram ficando insatisfeitos. E esse produto era muito importante naquele momento, porque a charque, né, essa carne seca, aí, era utilizada também como alimento para aquela população que estava ali escravizada, né, nas fazendas, nas lavouras. Então, eles estavam insatisfeitos com os altos impostos, essa elite, e com a política fiscal, olha aí, do Império Brasileiro sobre esse produto, né, que aí gerava economia naquele momento, certo? Da região do Rio Grande do Sul. Então, com essa insatisfação, eles começaram, né, a se mobilizar, a trazer, né, essa pauta aí de baixar os impostos e aí começaram a se revoltar, ok? E aí a gente viu, né, que durante aí esse processo todo, eles precisavam também trazer mais gente para combater, né, dentro dessa guerra aí, desse conflito aí que estava existindo. Uma das saídas foram trazer algumas dessa população negra, né, que estavam ali escravizados, que trabalhavam nesses grandes latifundiários. Então, chamaram, né, essa tropa aí, né, essa população para se unir lado a lado para combater, né, sobre as tropas imperiais, ok? E esse grupo aí, essa unidade militar, vamos dizer assim, né, esse grupo de negros que guerreavam junto nos farrapos, eles ficaram conhecidos como lanceiros negros, certo? E muitas vezes a gente não conhece essa história, né, professor Luciano? Porque fica ali meio que ocultado. Aí traz, né, até uma reflexão para a gente dessa guerra dos farrapos, né, de trazer esse heroísmo todo dos líderes, mas esquece de também trazer uma covardia, né, que utilizaram, né, esses líderes para essa população negra, porque eles disseram assim, olha, estamos precisando de gente aqui para combater, para lutar, vamos junto aqui com a gente, porque no final a gente vai dar o quê? A alforria, a liberdade. Só que não era interesse, né? Primeiro porque eles eram latifundiários e muitos deles eram força de trabalho nessas fazendas, né? Não era lucrativo para ele, não era viável economicamente, né, para esses fazendeiros libertar essa população negra, certo? E muitos deles, né, a maioria esmagadora, vamos dizer assim, não tinham pautas abolicionistas,
certo? Exatamente, professora. E a gente tem que lembrar que, assim, essa discussão, a gente está falando diferente por causa do aparelho, né? Então, essa discussão, né, referente à questão das pessoas, né, que participavam desses processos, né, a gente tem ao longo do tempo, né, um pensamento historiográfico que durante um bom tempo, né, quando a gente fala em historiografia, a gente está falando da história, da construção da disciplina, né, história, né, da construção, da escrita da história. E nesse sentido, durante um bom tempo, a gente tinha a chamada história dos heróis, né, a história dos vencedores. E nesse sentido, né, pessoas, né, como os negros escravizados, os indígenas, as mulheres, as crianças, né, todas essas pessoas, né, esses sujeitos históricos, né, porque quando a gente tem uma guerra, por exemplo, a gente tem os líderes, né, os comandantes, os generais, mas quem combate mesmo ali na guerra são os soldados, né? É o batalhão, a depender do conflito, às vezes a gente tem a participação direta, né, desses comandantes, mas no final das contas, essas pessoas elas eram até ignoradas, né, esquecidas, digamos assim, num processo assim, consciente mesmo, né? E se ressaltava somente a figura, né, daqueles que trabalhavam, né, nos gabinetes, nos bastidores, né, esquecendo essas pessoas. E hoje essa visão ela vem mudando e hoje a gente já conhece muito mais a história de determinados personagens, né, determinados personagens que assim faziam parte, digamos assim, daquela camada social, né, excluída ou marginalizada, mas que tiveram uma participação muito ativa. Então a gente tem que ressaltar, por exemplo, a participação dos escravos nesse combate, dos escravos nesse embate, né? E assim, muitos combateram ali porque esperavam ao final do combate, né, a alforria, né, a libertação, mas isso não ocorreu, né? A libertação, digamos assim, né, dos escravos, né, ela, em termos de documento, né, ela só veio ocorrer em 1888, né, dia 13 de maio ali, com a assinatura da Lei Áurea. E detalhe, né, até essa questão da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel hoje é questionada, né? Não foi um ato assim, digamos, de bondade, né, da princesa, como muitas pessoas ao longo do tempo colocavam, né? Mas sim é um ato administrativo que existiam interesses por trás, que mais na frente, né, em uma outra aula, acredito eu que a professora Vanessa vai trabalhar com vocês. Exatamente. Quando a gente for aí trabalhar a questão do segundo reinado, né, tiveram vários acontecimentos importantes. Mas antes de chegar, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse episódio aí, que é muito importante a gente refletir, né? E a gente viu também sobre essa questão da guerra dos farrapos, né? Muito interessante aqui a reflexão que o professor Luciano trouxe. Durante esse período aí, houve também uma negociação, né, do Império ali com os revoltosos. A gente viu que houve um acordo, um tratado que ficou conhecido como Ponte Verde, né? Então, houve ali uma redição, aqueles revoltosos ali, né, quem eram os líderes foram anistiados, né, perdoados pelo governo, pelo Império. E o que é que eles fizeram, né? Bom, alguma parte a gente conseguiu negociar aí com o Império, com o governo imperial, mas e essa parte da população, né, negra que combateu ali junto com a gente, lado a lado, o que fazer, né? Então, a saída, a solução foi o que ficou conhecido como o massacre de Porongos, né? Então, como eles não tinham essa pauta, né, de libertar, de abolir a escravidão, eles armaram, né, uma emboscada lá no acampamento desses negros, né, que lutaram na Guerra dos Farrapos, os lanceiros negros, e aí nessa emboscada eles foram pegos de surpresa, né? E infelizmente ali muitos morreram,
morreram, né, nesse embate aí, e alguns que sobreviveram foram levados, né, lá para o Rio de Janeiro, que era a sede ali imperial. Então, realmente é tido como uma traição, né? Então, quando a gente traz como massacre, é justamente porque não houve batalha. Primeiro, porque houve uma negociação ali com o Davi Canabarro, né, que era um militar líder aí da Guerra dos Farrapos, junto com o Barão de Caxias, né? A gente viu o Barão de Caxias, que futuramente seria o Duque de Caxias, ele foi mandado para a província do Rio Grande do Sul com a ideia de quê? Pacificar, né? De entrar em negociação ali com os líderes dos farrapos para que a guerra acabasse, finalizasse. Mas aí houve essa negociação por parte deles, porém essa população que lutou junto, né? Infelizmente ficou aí esquecida, né? E foi traídos, né? Porque de fato a alforria, né? A libertação desses escravos não foi dada, ok? Então vejam aí, a gente já falou bastante aqui, né? Quem foram esses lanceiros negros, né? Que foi essa unidade militar aí desses negros que lutaram junto aí na Guerra dos Farrapos. Eles eram grandes guerreiros, olha aí, ainda mais com a promessa de se tornarem livres, aí é que eles se instigavam mesmo, né? De lutar, combater ali. Além de domadores de cavalos, que eram, e também dominavam as armas muito bem. Então, olha aí essa representação aí, essa imagem, né? De um lanceiro negro que foi aí combatente, né? Guerreou aí durante esse período de farrapos, ok? E aí, vejam só, eles lutavam porque tinha essa falsa promessa, né, partindo aí desses líderes farroupilhas, que eles lutavam, né, com essa promessa de que eles iam ser alforriados. Então, os líderes da revolta convenceram os negros a lutarem. Caso fossem vitoriosos, concederiam a liberdade, né? E, infelizmente, essa liberdade não chegou como eles esperavam, né? Então, e foi, de fato, aí correu uma emboscada e uma traição muito grande, né? E que a gente precisa trazer esse processo de reflexão. Inclusive, até para a questão, né, professor Luciano, do racismo, né? Que a gente possa trazer reflexões, porque é tão expressivo, né? Essa história, esse episódio aí, que a gente precisa entender, né, como é que vem todo esse racismo também estrutural, de toda a história, o tempo que foi também aí levado, né, a escravidão aqui no Brasil. Foram longos anos, né, quase 400 anos de escravidão. Então, assim, é algo que a gente precisa trazer, que a gente precisa refletir, para que a gente possa mudar, transformar, né, reencontrar com essa história, né, o que passou, para que a gente possa ressignificar no momento presente, ok? Aproveitando, professora, para fazer uma parte com relação a essa questão. Uma história bem rápida. Aí, um determinado dia, eu e minha noiva, a gente foi para um shopping center desses que a gente tem aqui na cidade, eu não vou dizer qual é, mas a gente foi. E junto com a gente foi uma amiga dela, né, que se tornou minha amiga também. Não vou citar o nome dela também, mas ela é negra. E a gente andando pelo shopping, né, eu percebi ao longo da tarde que a gente passou ali, tarde para o início da noite, que ela entrava nas lojas e com um sorriso, né, lá em cima, né? E a gente sem entender porque ela estava tão alegre. Aí até que no final eu ainda com vontade de perguntar o motivo daquela alegria, mas não precisei porque ela disse, gente, ó, muito obrigado por vocês terem me trazido hoje. Mas por quê? Porque hoje foi a primeira vez que eu entrei nas lojas do shopping sem que ninguém me seguisse, sem que nenhum segurança me seguisse. Então, observem, essas coisas, elas passam despercebido para quem não vive o racismo na pele. Mas ela era seguida por quê?
pelo fato dela ser negra, pesa sobre ela o olhar da desconfiança. O olhar da desconfiança que é resultado disso que a professora falou, do racismo estrutural. A nossa sociedade ainda é muito, muito, muito racista. E ao ponto dessa amiga da gente se sentir feliz por entrar em uma loja, ela consumidora, entrar em uma loja para fazer compra e não ter, pela primeira vez, os seguranças acompanhando ela, seja de longe com olhar desconfiado, ou seja, seguindo, fazendo de conta que estavam, né, andando pela loja, mas porque pesava sobre ela o olhar da desconfiança. Em outras palavras, o que é que se tinha ali? Ela é negra e negro tem uma maior propensão para ser bandido. Não estou dizendo que é isso não, viu gente? Estou dizendo que estruturalmente, muitas vezes se convenciona isso. E isso tem que ser combatido. Exatamente, por isso que a história ela não pode ser mal contada, né? A gente precisa realmente trazer e colocar esse olhar aprofundado, né? Essa lupa mesmo, para a gente poder refletir, porque figuras como essa, personagens como esses lanceiros negros, eles não podem ser invisibilizados, né? Eles não podem se tornar invisíveis, a gente tem que dar voz, tem que trazer, porque infelizmente foi um episódio triste da nossa história, mas a gente precisa trazer justamente para ressignificar e refletir esse nosso presente. Mas aí a gente vai ver agora um historiador, certo? Um vídeo aqui, um curtinho vídeo, um curto vídeo de um historiador falando sobre esse massacre de Porongos. Vamos lá. Lanceiros negros eram escravos que foram cooptados dos inimigos dos farrapos, ou seja, eles não eram escravos dos farrapos que foram doados para lutarem. Eram trabalhadores escravizados que foram capturados nas fazendas dos inimigos. Por quê? Porque os farrapos, eles não davam os seus próprios escravos para lutarem. No máximo, eles podiam vender, ou eles podiam alugar os seus escravos, mas jamais doar para que eles fossem lutar. Ou seja, faz-se a luta, pega-se os negros, mas não os seus negros, sim o negro dos outros. Por que esses negros lutavam, né? Qual foi a troca que foi oferecida? Por que eles estavam lá? Esses negros, e aí uma grande confusão que se faz. Esses negros, eles não lutavam pelos ideais dos farrapos, eles lutavam em troca da sua liberdade, ou seja, para que eles lutassem, lhes era prometida ou dada a sua carta de alforria. Eles não tinham os ideais dos farroupilhas. Ou seja, eles lutam sim, mas pela sua liberdade. O que aconteceu em Porongos, né? Já iam fazer 10 anos de guerra. Por que aquele episódio aconteceu e o que exatamente aconteceu ali? Porongos é a maior traição que teve na história do Rio Grande do Sul. É a maior vergonha dos farrapos. O que aconteceu? Então, todas as tratativas para acabar a guerra estavam feitas. Porém, tinha um empecilho: o que se fazer com aquele negro que lutou por 10 anos ao lado dos farrapos? O Império não aceita a libertação desses negros. Esses negros são uma ameaça ao Império. E aí, a solução encontrada foi uma vil traição, aonde Davi Canabarro, juntamente com o Duque, com o Barão de Caxias, tramam um acordo aonde esses negros vão ser assassinados. Que acordo foi esse? Canabarro demarca um certo lugar, Porongo, a Serra de Porongos, aonde ele vai estar no dia 14 de novembro, e manda avisar para Caxias. Caxias, sabendo disso, manda Moringue atacar os negros que estão no acampamento. Por quê? Porque os farrapos, eles não eram democratas.
tinham 3 acampamentos distintos: acampamento dos negros, dos índios e dos brancos. Um dia antes, Canabarro desarma a infantaria negra para que Moringue, no dia seguinte, possa atacar. E ele só cai em cima deste acampamento dos negros, ou seja, devia morrer somente os negros. Na carta em que Caxias manda para Moringue, ele diz: poupe o sangue da gente brasileira, principalmente de brancos e índios. Ou seja, era para matar somente os negros. Eles eram o empecilho. Após o término, é logo anistiado todos os líderes farrapos. Entendendo aí o motivo que foi uma traição de Porongos, né? Então, olha aí, Porongos, né, a luta de homens brancos e negros lado a lado, foi apenas uma ilusão temporária de liberdade para os escravizados do Brasil, certo? E aí a abolição, né, da escravatura só viria apenas daí a cerca de 40 anos. Então é justamente essa reflexão que a gente vai trazer aqui, certo? E deixar aí, né, para que vocês dialoguem isso na sua escola, com seus professores, certo? Em sala de aula, tá bom? A gente está chegando ao fim da nossa aula, professor Luciano. É isso aí, pessoal. Tá vendo? A gente aprendeu bastante aqui com a professora Vanessa. Esse vídeo, inclusive, é muito esclarecedor. E é isso, gente. Até mais. Até a nossa próxima aula. Exatamente. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.